Diz assim a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses 4. Finalmente, irmãos, rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Nosso Deus e nosso Pai, na Tua presença, pedimos a Tua bênção, a Tua direção para esta noite, que possamos sair daqui edificados e transformados pelo poder da Tua palavra. Ajuda-nos a mantermos os nossos olhos, os nossos ouvidos abertos, que nada venha roubar a nossa concentração, que nada venha roubar a nossa atenção e esse tempo precioso que temos aqui, para juntos ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos e estudarmos a Tua palavra, que saímos daqui modificados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos? Finalmente, o apóstolo Paulo começa com esta expressão, finalmente, irmãos. Esta é a segunda parte da carta. Neste ponto aqui, inicia-se a segunda metade da carta, onde o apóstolo Paulo passa agora a dar instruções práticas para os novos convertidos da igreja que se encontrava lá em Tessalônica. E ele diz, finalmente vos rogamos e exortamos no Senhor. Rogar é convocação e exortar é encorajamento. Vos rogamos, convocamos e encorajamos no Senhor. Paulo faz um apelo importante para a igreja, mostrando ali que algo muito sério ele está por dizer na sua carta, nos seus escritos. Ou seja, ele está fazendo uma convocação para algo muito importante que ele vem a dizer. E o que ele vem a dizer é que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Há duas ações que Paulo fala da igreja: andar e agradar. Andar, quando a Bíblia fala sobre o andar do crente, sobre o andar do justo, ela está se referindo ao modo de viver do crente. Peripatel, que é o seu estilo de vida, como você vive, como você se comporta, como você age. Então, quando o andar não é só o seu andar físico, a caminhada, mas nesse sentido de andar diante de Deus, é como você está se comportando na presença de Deus, como tem sido o seu modo de viver, muito obrigado, meu irmão, o seu modo de viver diante de Deus. E a segunda ação que ele fala é agradar a Deus, não só andar, mas agradar a Deus. E o agradar é a ideia de ser aceitável diante de Deus. Hoje, em Romanos capítulo 12, estávamos estudando com os homens que nossa vida deve ser, diante de Deus, um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E esse agradável é aceitável diante de Deus. Para que você seja aceitável diante de Deus, você precisa oferecer a Ele ofertas que sejam dentro dos padrões de Deus. Caim tentou oferecer ofertas fora do padrão de Deus. E ele foi reprovado por Deus. Mas ele estava adorando a Deus. Ele estava sendo sincero, ele tinha coração, não era? Não importa, não é o teu coração? Não, o que importa não é o teu coração. O que importa é a palavra de Deus. Você quer ser aceitável diante de Deus, você tem que agir conforme Deus manda. E aí sim, se o teu coração está com a atitude correta e obediente a Deus, aí você é aceitável diante de Deus. E esse aceitável é agradável, um cheiro suave, ou o contrário.
contrário é reprovado, rejeitado, excomungado, ou, como nós éramos antes de conhecermos a Cristo como Salvador, destituídos da glória de Deus. Andar e agradar. E ele fala, eu já expliquei isso para vocês. Ele fala, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, ou seja, continuem fazendo isso, para que possais progredir cada vez mais. Paulo está esperando progresso da igreja. Progresso, evolução, amadurecimento, crescimento, perfeição. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Deus é perfeito e Ele pede que nós sejamos perfeitos também. Mas nós somos pecadores, nunca conseguiremos ser perfeitos. Mas você corre e busca a perfeição ou o amadurecimento. Um homem maduro, um homem adulto, um homem com convicções, uma mulher madura com convicções firmes na palavra de Deus. Então ele diz, mesmo que vocês já sabem as ordenanças, mesmo que vocês já tenham orientações, continuem a progredir nas orientações que vocês têm recebido. Ou, irmãos, nunca nesta terra nós chegaremos a um ponto em nossa vida espiritual que nós poderemos dizer 100% que nós estamos santificados, que nós não temos mais problema com o pecado, que nós não temos mais problemas com tentação, não temos mais problemas com o diabo. Ninguém pode chegar, eu estou em um patamar superior, eu não peco mais. Eu não sou como os demais, como dizia o fariseu. Roubadores, adúlteros, nem como esse publicano, desprezando o humilde do publicano, que batia no peito e nem tinha coragem de levantar os olhos aos céus. Portanto, humildade diante do Senhor. Nunca, aqui ainda, nesta terra, nesta vida, nós podemos dizer, eu estou santo completamente. A santificação do crente, ela é progressiva. Você é feito santo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aceitável diante de Deus. Mas a tua santidade, ela precisa desenvolver, precisa progredir. E por mais que você já tenha o conhecimento da palavra de Deus, como Paulo diz, vocês já receberam de nós como convém andar e agradar a Deus, como se comportar neste mundo, progridam nisso. Não relaxem, não se satisfaçam com o patamar que vocês estão, porque a santificação é progressiva, até que um dia você chegue na glória e ali a santificação é total, porque lá não haverá pecado. Aí você não precisa se preocupar mais com isso. Mas até chegar lá, é uma luta constante. E infelizmente, é nesse ponto que muitos falham. Muitos falham. Muitos se ensoberbecem, acham que por causa do conhecimento que tem da palavra de Deus, chegaram em um patamar que não peca mais e começam a se comparar com outros. E, irmãos, infelizmente, de repente, quando você percebe, aquela pessoa cai e cai feio e se torna um escândalo para a igreja de Deus, se torna um escândalo para a sua família, para a sua sociedade. E a gente se pergunta o que houve com aquele irmão, o que houve com aquela irmã, o que houve com aquele pastor? Soberba espiritual. Se considerava bom o suficiente, se considerava bom demais. E aí vacilou, relaxou, não lutou contra o pecado. E quando veio o leão que ruge, buscando a quem possa tragar, o tragou. E ele caiu. E a queda muitas vezes é feia. Há restauração, há possibilidade. O Senhor toma pela mão e o restaura. Mas não precisava ser dessa maneira, se não fosse a humildade e a dependência de Deus em oração e a dependência no Espírito Santo. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia, vigie que não caia. Se se considera alguém bom espiritualmente, vigie para que não caia. Então é isso que Paulo está dizendo, vocês estão indo bem, estão indo bem, mas não parem, prossigam para o aperfeiçoamento. Vigie, ore. Você acha que o conhecimento que você tem da palavra de Deus, ou o tempo que você tem de conversão, isenta você de pecar? Você acha que porque você é uma pessoa que participa de todos os cultos, isso vai isentar você de pecar? Não, isso não funciona assim. Encha-se cada vez mais do Espírito Santo. Dependa sempre da proteção de Deus contra o pecado, porque o pecado jaz à porta. Quando Caim matou seu irmão, Deus falou para ele, Caim, o pecado jaz à porta. Está deitado na tua porta. Você abre a porta e já está ali te esperando. Já está te esperando.
E hoje, infelizmente, você não precisa abrir a porta e sair na rua para ser tentado pelo pecado. Ele entra dentro da tua casa, na televisão, na internet, no celular, no smartphone e assim por diante. Vigie e ore. Vigie e ore, irmãos. Não é em vão que o Senhor Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina que nós devemos orar para que não caiamos em tentação. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos da ajuda de Deus para vencer as tentações que o diabo lança sobre nós e a nossa velha natureza também. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A força do pecado é muito superior ao que você pode suportar. Você nasceu para pecar. Por você ser um pecador contaminado, descendente de Adão, o teu prazer é o pecado. E a tua inclinação natural da tua natureza é para pecar e para desobedecer a Deus. Nós somos feitos seres desobedientes. Mentira ou verdade isso? Você educa o teu filho, você ensina, você mostra, e de repente o que o teu filho está fazendo? Te desobedecendo. Não só filho, filha também. Te desobedecendo. Nós, por mais que nós temos conhecimento da palavra de Deus, quando nós notamos o que nós estamos fazendo em relação a Deus e a sua palavra, desobedecendo, essa é a natureza humana. E a força do pecado é muito superior ao que você pode suportar. É da sua natureza, é o que você quer fazer naturalmente. Então você só consegue vencer esse impulso natural para o mal e para o pecado com a força de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. No dia da tentação, se você não estiver com a força de Deus em você, no teu coração, na tua vida, você não resiste. Não brinque com isso. Sabe qual é um grande problema do pecado? É que o pecado, ele cega, o pecado, ele ensurdece. Ele ensurdece. O que a Bíblia chama de endurecer o coração, cegar o entendimento, cauterizar a consciência. Você fica neutro, você não consegue perceber mais que está envolvido com o pecado. Quanto mais você peca, mais você se afunda no pecado e mais difícil se torna sair dele. É como caminhar na lama. Cada vez mais você vai afundando. O pecador, ele não consegue enxergar que ele está ofendendo a Deus, ele não consegue ouvir, porque ele fica surdo, os avisos da palavra de Deus e dos seus irmãos em Cristo, tentando avisar ele, alertá-lo do perigo e tentando tirá-lo daquela situação. Meu irmão, você está pecando, meu irmão, não faça isso. Isso é ofensa contra Deus. Eles não conseguem ouvir. O pecado já tampou seus ouvidos, ensurdeceu, ele cegou, ele não consegue enxergar as consequências do que estão por vir. E pior de tudo, ele se torna cada vez mais fraco, sem forças para sair, e ele se torna um escravo. Se Deus não o libertar, se o Filho não o libertar, ele não consegue sair daquela situação. Jesus veio para libertar o pecador. Se você tem algum problema com o pecado, Jesus veio para te libertar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas mesmo depois de livres, você tem que decidir não mais entregar o teu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado, mas sim para Deus como instrumento de justiça, para ser usado para Deus. Por isso, em relação ao pecado, é importantíssimo que o cristão, ao pecar, confesse e abandone, confesse e deixe rapidamente o seu pecado, imediatamente o seu pecado, pois senão ele corre o risco de se tornar um escravo, aprisionado pelo pecado, recebendo a disciplina de Deus sobre a sua vida, a fim de ser purificado, se ele realmente é um filho de Deus. Versículo 2 e 3 nos fala assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. A vossa santificação, esta é a vontade de Deus. Como eu já falei, torno a repetir: santificação significa separação, purificação, separação das práticas mundanas, ser distinto, separado. Que vos abstenhais. Abster-se significa se guardar, renunciar,
privar-se, conter-se. Se abster de quê? Da fornicação. Porneia, palavra grega, porneia. Imoralidade sexual. Nítida e claramente é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que vos abstenhais da imoralidade sexual. Toda e qualquer relação sexual fora do casamento entre um homem e uma mulher é porneia, é imoralidade sexual. Isso inclui incesto, pedofilia, zoofilia, adultério, homossexualismo, sexo antes do casamento e assim por diante. Vos abstenhais. Sim, os jovens cristãos devem se manter e se guardarem virgens para o seu casamento. E outras práticas mundanas que nós não precisamos nem saber que existem. Porque o que eles fazem oculto, até o dizer, é torpe. Não convém aos santos. Casamento, homem e mulher, acabou. Esse é o casamento. Irmãos, nós temos sempre que lembrar que quem criou o casamento, quem é o arquiteto, fundador do casamento? Deus. Ele criou. Então, Ele dá as regras. Ele é o Criador. Ele dá as ordens. Ele que diz como funciona. Ele é o arquiteto da família. Para você ser uma família feliz, você deve seguir o padrão criado pelo Criador da família. Não adianta. Satanás e o mundo vai sempre querer passar uma imagem de que feliz é aquele que vira as costas para Deus e vive da sua maneira, do jeito que quer, que se afunda no pecado e vive do jeito que quiser. Meus irmãos, isso é uma grande mentira. Feliz é o homem que medita na lei do Senhor. Feliz é o homem que se alimenta da palavra de Deus e guarda os mandamentos do Senhor e que vive de acordo com os mandamentos do Senhor. A vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas, a separação dessas coisas. Ah, pastor, mas os ímpios, eles... O que Romanos, capítulo 1, capítulo 2, fala sobre os ímpios? Deus os abandonou. Deus ama o mundo, Deus ama os pecadores e quer salvá-los. Mas a realidade, Deus os abandonou às suas paixões e concupiscências para que recebam a recompensa pelos seus devidos erros. Eles não têm conhecimento de Deus, eles não há temor de Deus diante dos seus olhos, eles não se importam com Deus. E por não terem conhecimento de Deus e por não se importarem com Deus, Deus os abandonou. E a injustiça da parte de Deus? Se eu ofereço uma ajuda para você e você fala, não, eu não quero, então eu não vou te dar. A injustiça eu ofereci, você não quis ajuda. O errado não sou eu, o errado é você que rejeitou a ajuda. Nós não devemos, irmãos, seguir os padrões dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aquele homem que, Salmo 1, não é? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho na roda dos escarnecedores. Poxa, eu esqueci o que é isso. O salmo mais fácil do mundo, né? Me ajudem. Bem-aventurado. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Obrigado, irmão. Não sei o que houve aqui, deu uma mistura aqui, uma confusão na cabeça. Bem-aventurado, feliz é esse que não pega conselho com os ímpios. Você tem uma palavra de Deus maravilhosa, vocês têm conselhos maravilhosos na palavra de Deus. Por que você vai querer seguir o padrão do mundo? Que passa uma ilusão mentirosa e falsa de que felicidade é isso aqui, ó. Festa, balada, drogas, bebidas e ilicitudes, imoralidades. Mentira, não caia neste engodo. Não se misture. Deus quer que nós sejamos um povo separado somente para Ele, limpo, santo, puro e feliz. Não existe pecadinho e pecadão. Não existe. Mas, irmãos, se há um pecado que traz uma enorme impureza e um grande transtorno na vida de uma pessoa, são os pecados sexuais. Se há um pecado que traz transtorno para a família e confusão, são os pecados sexuais. A pessoa peca contra Deus, a pessoa peca contra si mesma e ela peca contra seus companheiros cristãos.
As igrejas onde esse tipo de pecado entra, traz uma confusão, uma dor no coração dos irmãos. Vocês lembram o que aconteceu com Sansão quando ele se apaixonou por Dalila? A confusão que foi na vida dele, na família dele, a dor no coração dos pais. O pecado de Davi com Batseba, o transtorno que trouxe para a família de Davi, e depois seu filho Salomão, acumulando para si mulheres. O homem mais sábio da sua época acabou se dobrando a outros deuses por causa das suas paixões imorais. O mundo antigo, irmãos, vivia uma impureza total. Corinto, havia uma expressão antiga chamada corintianizar, que era você se tornar imoral, impuro, sujo. Havia ali naquela cidade templos que chamavam de prostituição cultual. A pessoa ia ali para se oferecer a sua oferenda a um deus, e quando chegava naquele templo, haviam prostitutas ali, onde você pagava para se deitar com aquelas prostitutas como uma forma de culto a um deus pagão. E não era assim diferente nesse mundo romano daquela época, não era só Corinto, Tessalônica, era um aglomerado de pessoas. Como eu já expliquei para os irmãos na introdução do livro, era uma cidade cosmopolita, tinham pessoas de várias partes do mundo, era uma cidade muito movimentada, com aquela via principal ali que cortava, que ia para Roma, era uma cidade muito rica, era uma província romana, então tinha muitas riquezas, muito acúmulo de pessoas, e onde há acúmulo de pessoas, há acúmulo de pecado. Há acúmulo de pecado. Na verdade, onde há pessoas, há pecado. E o que acontecia? Os crentes da igreja de Tessalônica eram tentados fortemente. Dentro dessa cultura pagã, dentro dessa cultura imoral, eles eram tentados fortemente a pecarem. Eu lembro eu estava lendo um livro de missões, e eu lembro que eu cheguei em uma parte que os missionários estavam indo para umas ilhas da Oceania, e eles chegavam lá com os seus barcos, com seus navios. Conforme eles iam chegando, era cultura daquele local ali, as mulheres já receberem os homens nuas. E eles iam chegando e as mulheres nuas já vinham para os navios acenando e sorrindo, se oferecendo para os missionários. E era uma cultura depravadíssima, era uma luta para os homens ali, para aqueles missionários. Infelizmente, muitos não resistiram, caíram, foi um transtorno para a família, tiveram que voltar, perderam o seu ministério, perderam o seu trabalho. Era uma coisa terrível, aquele lugar ali. Mas, irmãos, vamos ser sinceros. Essa sujeira, esse acúmulo de imoralidade é só do tempo antigo? É só nas regiões, nos lugares, no tempo lá do passado? Hoje em dia não é mais assim. Claro que não. Claro que não. Hoje talvez seja até igual ou pior. O apóstolo Paulo diz no versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. O seu vaso, quando ele fala seu vaso, é seu corpo. A pureza do crente começa onde? No coração, na sua mente. A pureza começa na mente. Abster-se da prostituição inicia-se na dependência de Deus. E em oração e fazer a nossa parte também. Amados, ninguém se queima onde não há fogo. Já se queimou longe do fogo? Você não se queima longe do fogo, você não se queima se não há fogo. Ninguém é picado por uma cobra, por uma serpente, se está longe dela. Se você está a 100 metros de uma cobra, ela não vai te atingir, ela não vai te picar. Ninguém é atingido pelo pecado se mantém distante dele. Se você se aproxima do pecado e fica brincando com o pecado, você vai acabar caindo no pecado. Isso aqui, uma fonte de tentação para os homens e para as mulheres. Redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. e tal. Essas coisas aí. Muito cuidado. Tá? E talvez você não vá se deparar
com uma mulher nua ou seminua na sua frente, te seduzindo e falando palavras sedutoras. Mas você está aqui, olhando para a telinha e sendo projetados tentações para você ali no seu celular, no seu tablet e assim por diante. Muito cuidado com isso. Muito cuidado também, falando um pouquinho mais, não só para os homens, mas para as mulheres também. Talvez você não vá cair no pecado pesado de ato sexual, adultério, fornicação, coisa assim. Mas sabe, quando você dá aquela atenção que não é para ser dada para aquela mulher, e você está ali conversando, você está sorrindo, você está flertando. Sabe quando você dá aquela atenção que não é para ser dada para aquele homem, e você está ali dando atenção, sorrindo, brincando? Isso também é pecado. Isso também é pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele foi tão profundo na questão, que ele falou, o homem que olhar com uma intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Por quê? Porque no coração ele já desejou, e já cobiçou, e ali já rolou o adultério. Então já começa no coração, a ação já começou, o processo já começou. Ele olhou, desejou, o que foi que Davi fez? Ele viu Betseba lá, tomando seu banho. Ele olhou, desejou, e logo ele começou o processo para atingir aquela mulher, para conseguir conquistar aquilo no qual ele desejou. Adulterou com ela, ela engravidou, mandou matar o marido, e enfim, fez toda aquela atrocidade. Cuidado com as pequenas coisas. Vigiai e orai. Vigiai e orai. E, amados, como eu falei aqui num culto de quinta-feira, eu repito. Não é fácil para mim pregar esse tipo de coisa. Porque eu também sou tentado. Eu sou ser humano como qualquer um de vocês aqui. Eu não me coloco aqui num patamar e dizendo assim, eu sou isento de pecado. Sou pastor. Nada disso. Eu imagino que tem aqui um espelho, aqui bem grandão, sabe? Um espelho aqui, qualquer dia eu vou trazer um espelho bem grande, vou deixar aqui, ó. E aí conforme eu vou pregando, eu vou me assistindo, vou pregando para mim mesmo. É assim que eu imagino, eu estou pregando para vocês, mas eu estou pregando em primeiro lugar para mim, na primeira fila aqui. Não é fácil, a tentação vem dentro, como eu falei, dentro da sua casa. E a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Abster-se. Como ele fala, vos abstenhais. Com o versículo aqui, versículo 3, que vos abstenhais da fornicação. Abster-se, evitar determinados lugares. Evitar determinados lugares. Se você vai passar por aquele lugar, vai te tentar dar meia volta. Evitar ouvir palavras sedutoras de alguém. Evitar determinadas pessoas no teu caminho. Evitar assistir alguns vídeos e programas que você assiste na TV ou na internet. Todo cuidado que nós tomamos é suficiente? Todo cuidado que nós tomamos é suficiente? Todo cuidado que nós tomamos é o quê? É pouco. Todo cuidado que nós tomamos ainda é pouco. Ainda é pouco. Ok? Então, temos que tomar todo o cuidado, irmãos. Vejam só o que ele diz agora. No versículo seguinte, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos, e testificamos. Versículo 4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Possuir quer dizer controlar. Nós devemos controlar o nosso corpo, os nossos desejos carnais. Como eu disse no início, é forte, mas não é o teu corpo e a tua mente que te controla, é você que deve controlar a sua mente, os teus desejos, os teus impulsos, com o auxílio do Espírito Santo. Os teus desejos não devem te controlar, você deve controlar os teus desejos. O teu corpo é teu escravo, o teu corpo te obedece, e não você é escravo do teu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo não é nosso,
pertence a Deus e é templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Os nossos corpos devem ser entregues a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Deus não criou os nossos corpos para exibir beleza física. Deus criou os nossos corpos para a glória dele, por isso diz: glorificar a Deus em vossos corpos. Então, o nosso corpo não é só para você mostrar que você é bonita, você é bela, você é bonito. Não, isso já é natural do ser humano. O ser humano é o ápice da criação de Deus, é a coisa mais bela que Deus criou. Nunca que um urso, um leão, um elefante, um gato, um cachorro vai ser mais bonito que um ser humano. Nunca que vai ser mais inteligente que um ser humano. Você pode olhar como o ser humano, embora tenha uma característica parecida, mas cada um tem o seu rosto, cada um tem sua aparência, e o ser humano é belo. Por mais que nós olhamos assim e comparamos padrões de beleza, esse aqui é feinho, aquele ali é bonitinho, aquele ali é mais ou menos, mas se você parar para pensar mesmo, o ser humano, ele é belo aos olhos de Deus. Não existe, esse padrão nós que criamos, o mundo que cria esse padrão de beleza. Mas o ser humano é algo perfeito. Se você vai parar um pouquinho para estudar o cérebro humano, o corpo humano, a anatomia humana, você vai ver que é coisa maravilhosa. Tudo isso para a glória dele, não para ser usado para nós. Então, irmãos, pode ser a pessoa mais bonita que for, mais bem vestida que for, se ela está em desobediência a Deus e a palavra de Deus, ela está desagradando a Deus. Deus não olha a aparência externa. Deus vê o que? O coração. Principalmente o coração. Deus vê a aparência externa também, mas Ele não olha só o externo, Ele vê o coração. Como você glorifica a Deus com seu corpo? Vivendo para a glória dEle, se separando do mundo, obedecendo seus mandamentos. Domine o teu corpo. Paulo diz, 1 Coríntios 9, 27, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a de alguma maneira ficar reprovado. E alguém possa então dizer assim: mas pastor, eu não consigo. É claro que você não consegue. É claro que você não consegue. O pecado é muito mais forte que você. Isso que é o importante, você reconhecer: eu não consigo. Amém, você não consegue mesmo. É isso que você tem que entender, é isso que tem que entrar na tua cabeça. Você não consegue vencer o pecado com as suas próprias forças. Vá buscar a ajuda do Espírito Santo, vá buscar a ajuda de Deus. Vá pedir, vai se dobrar, vai dobrar seu joelho e fazer o sacrifício necessário para não voltar ao pecado. Nenhum ser humano consegue vencer o pecado com as suas próprias forças, nenhum. Mas se você se enche do Espírito, enchei-vos, andai em Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. Então, para agradar a Deus, você precisa do Espírito Santo. Versículo 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Oprimir ou enganar, ou a palavra que é usada também, defraudar. Colocar uma pressão, oprimir, você põe uma pressão. E defraudar ou enganar é mentir. Você oferecer algo e depois dizer: não, eu não vou te dar. Irmãos, o namoro cristão é um período para os namorados se conhecerem, conversarem, fazerem planejamentos para o futuro, testarem suas convicções. Infelizmente, os jovens cristãos estão ultrapassando os limites do namoro cristão. Estão cada vez mais acariciando, falando palavras que são reservadas para a época do casamento. Mas pastor, é mais forte do que eu, não consigo. Você consegue se preservar puro. Mas como? Como preservará puro o jovem o seu caminho? Como? Como? Eu não ouvi. Observando a tua palavra. Observando conforme a sua palavra. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Jovem, você pode se manter puro sim. Graças a Deus eu consegui. Mas como? Com temor ao Senhor, observando segundo a palavra do Senhor. Fui lendo a palavra, fui estudando, fui descobrindo a vontade de Deus para a minha vida em relação ao namoro, em relação ao casamento. E por mais difícil que fosse,
porque o ser humano tem as suas tentações. E quando a palavra de Deus, a consciência vinha na minha mente, a palavra de Deus vinha na minha consciência, para por aí. O Espírito Santo refreava. Você tem que crer que a palavra de Deus é suficiente e pedir a ajuda do Senhor, ok? Então muitos estão agindo como casados, não sendo casados, trocando carícias íntimas antes do casamento, dizendo e fazendo coisas que são apenas para dentro do casamento. Ficar se provocando, ficar se excitando, não é para a época do namoro ou do noivado, muito menos a fornicação. E a coisa está tão feia, que talvez eu esteja aqui dizendo de carícias, quando muitos jovens cristãos já estão muito mais longe do que isso. As mulheres precisam cuidar com suas roupas. Homens são atraídos pelo olhar, pelo que veem. E naturalmente vocês mulheres têm os corpos feitos por Deus para criar atração no homem. Isso é coisa de Deus, naturalmente. E Deus fez o homem de forma biologicamente a ser atraído pelo corpo feminino. Isso é natural, entende? Então ele fala, ninguém oprima ou engana seu irmão em negócio algum. Roupas provocantes, maquiagens, certos tipos de corte de cabelo e assim por diante. A mulher cristã, entenda isso, o mundo vai passar para você, que se você não estiver vestida dentro desse padrão aqui, você não é uma mulher feliz, você é uma mulher feia e antiquadra. Mas a palavra de Deus diz que você pode ser uma mulher bela aos olhos de Deus, que em primeiro lugar, a mulher cristã deve cuidar do seu caráter, e depois da sua aparência. A mulher cristã pode muito bem andar bem vestida, sem ser provocante ou vulgar. Roupa justa, transparente, curta, decotada, não convém à mulher cristã. Isso chama atenção para o seu corpo e não para o seu caráter. E você está defraudando os homens, você está enganando os homens, oferecendo algo para eles que você realmente não quer dar. Oferecendo o teu corpo para ele, oferecendo os teus seios quando você tem decote, quando você não quer que ele toque ali, você não quer que ele use aquilo ali. Então a mulher cristã ela deve esconder o seu corpo, Agora, como nós estamos vivendo uma geração que quer pecar, uma geração que vive achando justificativa para os seus pecados, algumas mulheres estão se vestindo da maneira que querem, pecaminosamente, fora dos padrões divinos e usando aquela expressão horrível. Não tem nada a ver. Ainda complementa, assina embaixo. O pecado está nos olhos de quem vê. O problema é do homem que está olhando para o meu corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sim, o problema está nos olhos de quem vê. Mas quem induz o outro a pecar está pecando também. Se você está fazendo papel de tentador e levando outro para o pecado, você também é pecador também. Você é pecadora, né? Estou falando de mulher. Então, irmãs, agora eu já falei dos homens, né? Bati aqui nos homens, agora vamos às senhoras também. Quando você não presta atenção nisso, sabe contra quem você está pecando? Contra Deus. Veja só, além do que você desobedece a ordenança de não oprimir ou enganar o teu irmão, você vai ter que dar conta diante de Deus do que você está fazendo. Veja só o que diz: porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O Senhor é vingador. Todas essas coisas trazem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você é filho de Deus. Isso vai trazer, não a ira, mas porque você não tem mais condenação, mas vai trazer para você disciplina da parte de Deus. Você vai ter que acertar contas diante de Deus. Sabe onde está o problema? Nas mulheres cristãs de hoje em dia? Novamente, no coração. O problema está no coração diante de Deus. Eu lembro uma vez, na minha adolescência, que a esposa do pastor tentou ensinar para as jovens, para as adolescentes e jovens da igreja, sobre a importância de vir para a igreja com saias ou vestidos, que esse é o padrão que nós cremos.
e fez uma reunião então com as jovens ali, fez uma reunião com aquelas adolescentes e conversou com elas. Eu não sei, eu não estava na reunião, só sei que a reunião foi sobre este assunto, não sei quais foram as palavras que foram usadas lá. Mas foi bom ver, já no próximo culto, aquelas adolescentes chegando com saias. Mas como eu digo, o problema está no coração. Se a mulher cristã ela não está disposta a mudar diante de Deus, ela não vai mudar diante dos homens. E o que foi que aconteceu? Uma delas veio de saia, mas com uma saia na metade da coxa. E ela tinha coxas grandes, na metade da coxa. E quando sentava, piorava, que subia mais ainda. Aí tenta usar a Bíblia de complemento, né? Tenta colocar a Bíblia de complemento. Não adianta. Não adianta, você já levou outra a pecar. Outra veio também, que não entendeu a essência de que a pureza, a santificação, ser diferente do mundo, veio com uma saia que tinha um rasgo, que quando andava, aquilo ia abrindo, ia mostrando a perna inteira. Quando sentava e cruzava a perna, mostrava a perna inteira. Não adiantou de nada. Era saia, não era saia? Era saia. Então, você não falou que era para vir de saia? Estou de saia. Mas era uma saia fora dos padrões de santidade, que mostrava a metade da perna, a outra mostrava a perna inteira. Então, o problema está no coração. Irmãos, vamos parar de tentar achar justificativa para seguir as nossas falhas, os nossos erros. E, irmãos, quando eu falo de padrão de vestimenta cristã, eu não estou me referindo apenas quando você vem aqui para o culto. Tá? O teu culto a Deus é continuamente no teu dia a dia. O teu culto a Deus é no teu dia a dia. É lá fora também. Esconda o teu rosto, o teu corpo. Não é para ficar exibindo as curvas do teu corpo. Não é para ficar exibindo os decotes do teu corpo. É para esconder. Não vos amoldeis a este século. Não vos amoldeis a este século. Tá? Versículo 8 diz assim: portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Se você despreza essa questão da purificação sexual, da purificação moral, da purificação da sua mente, da purificação das suas atitudes, das suas ações, você está desprezando a Deus. E é muito triste desprezar a Deus. O caminho de Deus é perfeito. Se você despreza a Deus, você está indo para um caminho imperfeito, tortuoso, um caminho triste, um caminho de trevas, um caminho de miséria. Desprezar a palavra de Deus é loucura. É como o filho pródigo, pegando a sua herança antes do pai morrer e saindo e gastando tudo com pecado. E de repente ele não tem mais nada, seus amigos abandonaram, e ele para e fala: estou passando fome, e os servos do meu pai estão comendo melhor do que eu. Que loucura que eu fiz! Que loucura que eu fiz! Desprezar a palavra de Deus, virar as costas para a palavra de Deus, é loucura. Você pode desprezar as minhas palavras. Você pode não dar atenção a nada que eu falei aqui hoje. Mas, por favor, não despreze a palavra de Deus. Se você não entendeu, volte no texto e estude. Vá lá no texto de novo e estude. Veja o que o texto diz e não despreze a Deus, não despreze a palavra de Deus. Não há satisfação maior, irmãos, do que ter paz com Deus, do que ter a alegria da salvação, de caminhar com Deus. Não há nada melhor do que isso. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tudo isso vai passar. As paixões. Mas aquele que permanece na palavra de Deus, permanece para sempre. Fique com o melhor. Por que você vai trocar o melhor pelo pior? Fique com o melhor. Santidade é o melhor. É mais difícil? Sim, mas é o melhor. Porque o caminho de Deus é perfeito. Amém ou não? Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu caminho. Obrigado pelo Teu poder. Abençoe, ó Pai, ajude a cada um de nós a vivermos de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, de acordo com a Tua palavra, para a honra e para a glória do Senhor, ó Pai. Eu peço, ainda de olhos fechados, talvez haja alguém aqui hoje à noite que precisa se colocar diante de Deus
pedindo a ajuda do Senhor para se encher do Espírito, para vencer algum pecado na vida, para não voltar mais a algum pecado que o tem incomodado, que o tem assolado, que o tem tentado, pedir ajuda e a força de Deus para rejeitar algum tipo de pecado que sabe naturalmente que não agrada a Deus. Eu peço que você, neste momento, no lugar onde você está, ore ao Senhor e peça a ajuda de Deus. Talvez você não esteja tendo nenhuma luta, nenhuma dificuldade no momento, mas você quer se colocar diante de Deus e reconhecer a tua incapacidade. E você quer se fortalecer mais no Senhor, para que no dia da tentação você possa se manter firme e de pé contra as astutas ciladas do diabo. Peça a ajuda de Deus também, nesse sentido. Então, por favor, ore agora. Coloque-se diante de Deus. Peça a ajuda de Deus em oração. E já eu volto orando também. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude, ó Pai, a guardarmos o nosso coração para não pecarmos contra Ti, a guardarmos no nosso coração a Tua palavra para não pecarmos contra Ti. Nos purifica e nos santifica pelo Teu poder, pela palavra do Senhor, ó Pai, que como água lava e limpa e purifica a Tua igreja, Senhor. Eu peço que o Senhor ouça as orações, ó Pai, que estão sendo colocadas diante do Senhor nesse momento, que não despreze e que fortaleça cada um dos corações a começar em mim, para a honra e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, quantos segundos é necessário para você poluir a tua mente? Quantos segundos, quantas frações de segundos é necessário para você poluir a tua mente? Não é preciso muito tempo, não. Às vezes você está assistindo alguma coisa e ali é jogada uma imagem, é jogada uma fala, é jogada uma ação, e aquilo ali já é o suficiente para poluir a tua mente por muito tempo. Proteja o teu coração, guarda os teus olhos, guarda o teu ouvir, guarda a tua língua, coloca o teu corpo por inteiro diante do Senhor. Nós vamos cantar uma música agora que fala: guarda o teu coração, apelando então para que nós possamos proteger a nossa mente, o nosso coração contra o pecado.